Bom dia, telespectador amigo. Aqui estamos mais uma vez com o programa Espírita Caminho de Luz, procurando levar a você a nossa mensagem de amor. E hoje, como é o Dia do Trabalho, nós vamos prestar uma homenagem a todos os trabalhadores, mesmo os de última hora. Os que esperam é o título da mensagem que nós vamos iniciar, é do livro Agora é o Tempo. Falas de beneficência com a certeza de quem voltará à própria casa onde dispões do mundo que construíste, o lar em que os entes amados te prepararam a festa do carinho, o ambiente seguro, o farnel da noite, a presença de alguém que te enderece palavras de ternura e o leito pronto para assegurar-te o repouso. Lembra-te, porém, daqueles que atravessaram o dia, mentalizando o prato que não tiveram, dos que refletiram em vão, no cobertor que não apareceu, dos enfermos que sonharam com os medicamentos suscetíveis de aliviá-los e que não lhes chegaram às mãos, dos que se enrolaram sem perceber na rede da solidão e se inclinam para a calamidade do suicídio, dos pais que não descansam, procurando o sorriso de um filho que a morte ocultou no silêncio. Telespectador amigo, ainda temos aqui esse restante que diz assim: lembra-te dos que sofrem, sem esperança, e estende-lhes a tua migalha de tempo e de amor, materializando o que ensinas. Não hesites, segue ao encontro daqueles que esperam por algo ou por alguém que lhes ofereça o auxílio de que disponhas. Não importa, seja o mínimo aquilo que possas dar. A tua xícara de leite ou a tua pétala de esperança estarão abençoadas por Deus. Então, muitas vezes, telespectador amigo, nós deixamos de trabalhar, deixamos de servir ao próximo, nós dizemos assim: mas eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de preferência. Então, nós sabemos perfeitamente que o trabalho é que vai nos ajudar a vencer todos os problemas da vida. Deus é tão misericordioso conosco que quando nós estamos vivendo problemas tais como nós acabamos de ler nessa mensagem, a falta às vezes de um ente querido que sempre participou do nosso grupo familiar, de repente ele passa para a espiritualidade. A falta de coisas materiais, ou às vezes até de coisas espirituais, como a solidão. Então nós sabemos que trabalhando, lutando, ocupando a nossa mente, nós vamos aos poucos conseguindo sobreviver e ainda transmitindo otimismo e bondade às outras pessoas. Hoje comemora-se o Dia do Trabalho. Por isso, nós vamos comentar a mensagem Trabalhadores de Última Hora, que é uma mensagem do Evangelho. Essa mensagem conta-nos a história de um senhor que possuía uma grande vinha e, portanto, ele tinha muito trabalho. Ele tinha aquele pomar imenso de uvas, ele tinha muito trabalho. E um dia ele saiu muito cedo de casa e foi a uma praça, até perto de onde ele morava, procurar pessoas para trabalhar para ele.
Lá chegando, ele encontrou várias pessoas procurando trabalho. E ele, então, combinou com eles. Naquela época, pagava-se 1 denário pelo dia de trabalho. E era pago todo dia. Eles chegavam a chamar de o jornal. Era aquele salário que era chamado assim. Ele, então, mandou todos aqueles trabalhadores para a sua vinha. Isso era bem cedo do dia e combinou com eles 1 denário pelo dia de trabalho. Às 9 horas da manhã, ele percebeu que precisava de mais trabalhadores. Ele voltou novamente na praça e encontrou várias outras pessoas e convidou-os também para irem trabalhar na sua vinha. E eles foram. Ao meio-dia, ele voltou novamente na praça e viu ali outras pessoas também. Convidou-os para trabalhar em sua vinha. Todos eles também foram. Às 5 horas da tarde, ele voltou novamente e tinha pessoas ali procurando trabalhar. Ele perguntou a eles: o que vocês estão fazendo aí o dia todo sem trabalho? Ele disse: porque não encontramos trabalho, mas nós queremos trabalhar. E ele convocou todos aqueles também para trabalhar na sua vinha. Quando foi já tardezinha desse dia, ele chamou o seu administrador e disse para eles: vamos acertar com todos aqueles que trabalharam hoje para nós. E vamos começar por aqueles que chegaram mais tarde, aqueles que vieram às 5 horas. E os administradores foram, chamaram aqueles que haviam chegado às 5 horas e pagaram 1 denário, agradecendo a eles o trabalho. Chamaram os que vieram ao meio-dia e pagaram a eles também 1 denário, os que vieram também às 9 horas e pagaram. Quando eles foram pagar os primeiros que chegaram na vinha, cedinho para trabalhar, eles se queixaram e se lamentaram e chamaram aquele vinhateiro, aquele homem que havia dado trabalho para eles, chamaram a ele de injusto, que ele não estava fazendo justiça, que eles estavam ali desde muito cedo e haviam aguentado todo aquele calor, haviam trabalhado o dia todo. E por que ele estava pagando para os outros que tinham chegado há poucas horas a mesma quantia que iriam pagar a eles? E então aquele senhor, dono daquela vinha, disse a eles: eu não estou sendo injusto. Eu estou pagando a vocês o combinado. Nós combinamos que vocês receberiam 1 denário. E eu estou pagando aquilo que nós combinamos. Quanto aos outros, vocês não deveriam se queixar. Se eu quero pagar a eles daquilo que me pertence, é um direito meu. E o importante, na maior parte das vezes, não é o trabalho realizado, mas o trabalho que é feito com amor, com carinho, com dedicação. Assim somos nós perante o nosso Pai. Muitas vezes nós chegamos por último. Quantas vezes nós vemos um amigo nosso, um irmão nosso, que descobre de repente a alegria de ajudar o próximo, de trabalhar. E ele dedica tanto amor, é como o óbolo da viúva. Às vezes ele está lutando para a sua sobrevivência, mas ele deixa aquilo ali, depois de muito lutar, e ainda vai trabalhar na ajuda ao próximo. É por isso que o Evangelho é muito claro quando diz: os últimos serão os primeiros. Porque muitas vezes aqueles que chegaram primeiro estão fazendo quase que por obrigação. Já se sentem: eu sou obrigado a fazer isso. E aqueles que chegam por último, chegam tão entusiasmados e dispostos a doar tanto amor, tanto carinho, querem dar o máximo de si. Por isso, muitas vezes, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E com vocês, o nosso querido Senhor Duraide.
Amigos queridos, Jesus deixou ensinamentos maravilhosos a respeito do trabalho. Ele dizia que ele trabalhava e o pai dele trabalha. O pai dele trabalha até hoje, trabalha sempre, e ele trabalhava também. O pai dele era Deus, é Deus. Então, se Deus trabalha incessantemente, e nós estamos vendo a natureza, é uma coisa que não dá para nós negarmos. Se Deus trabalha constantemente, nós vamos perceber claramente que Jesus também veio ao mundo e trabalhou, mas trabalhou mesmo. E deixou para os seus apóstolos esta missão extraordinária de também trabalhar, mas trabalhar mesmo, em difundir o seu evangelho, a moral cristã que foi levada ao mundo. Deturpada, no entanto, ao caminho, ao andar da carruagem. Mas chegamos até os dias de hoje, graças a Deus, com uma nova visão desse trabalho. O trabalho para o crescimento do espírito. O trabalho para o pão de cada dia, sem dúvida nenhuma. Mas também o trabalho, que é aquele labor que nós vamos fazer para o espírito. E uma vez esse espírito estando trabalhado, crescendo, evoluindo, lapidado, o labor do trabalho diário para a sobrevivência passa a ter uma outra conotação, passa-se a ter uma outra visão desse trabalho. Enquanto aquele que não tem a visão ainda do trabalho espiritual, do trabalho íntimo, do amor, do trabalhar as qualidades interiores, ele acaba deixando essas qualidades e vai trabalhar apenas a parte do lado da posse. Ele torna-se realmente bruto, embrutecido, ele torna-se uma criatura egoísta, perde amigos, todos os que o cercam, ele os vê como aqueles com uma certa desconfiança que vão tomar o que ele tem, que estão com ele porque ele tem alguma coisa. Então ele faz muitos cálculos, ele premedita, ele guarda, ele pensa muito no amanhã, ele pensa demais que amanhã vai realmente precisar. É a parábola do celeiro que estava cheio, meu celeiro está cheio, eu posso dormir, que eu tenho agora alimento para os meus, para mim e para os meus, durante muitas e muitas vidas. Não tem não, infeliz, nesta noite vão te chamar e você tem que deixar tudo e ir embora. Aí perguntamos, levou o quê? Nada, ninguém levou até hoje e nós não seremos o primeiro a levar. Mas levaremos sem dúvida nenhuma, as conquistas que nós obtivemos para conosco mesmo. Aquilo que realmente serviu para a nossa elaboração espiritual. Essa vai conosco, não fica aqui não. O resto fica aí para ser dividido pelos entes queridos, mas isso não, o resto vai embora com a gente. Ficará assim os exemplos que nós deixamos, desse uso bem feito que fizemos do tempo aqui na terra. Deixaremos sim, como a história nos mostra, criaturas que passaram por aqui e deixaram lições maravilhosas. E, no entanto, não foram ricos. Foram pessoas medianas, pessoas até pobres. Dr. Bezerra de Menezes foi um, chamado o médico dos pobres. Tinha dia que ele não tinha dinheiro para fazer a viagem da Federação Espírita, em que ele era presidente lá no Rio de Janeiro, até a sua casa. Porque ele tinha se esquecido de deixar um dinheirinho do lado. Porque aqueles que vinham procurar por ele, que vinham para tomar com ele qualquer informação e fazer um exame médico, não tinham dinheiro para comprar sequer o remédio, tal estado em que se encontravam. Hoje, nós estamos muito distantes daquela época em que Dr. Bezerra de Menezes viveu no mundo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente. Hoje, temos trabalho muito, está faltando, mas naquela época era pior, já foi pior, mas o trabalho espiritual nunca faltou, nunca deixou de existir, sempre é a doação ao próximo. Quem elaborar com esse trabalho dioturnamente, continuamente, deixando sempre um cantinho para fazer essas reflexões, de tirar um pouco de tempo seu para oferecer aos demais, esse estará recebendo uma energia que só quem faz vai poder sentir e receber. Ele vai estar se absorvendo, ele vai estar se fortalecendo, e fortalecendo inclusive o seu sistema imunológico. Irmã Teresa foi analisada por aqueles que, tentando verificar qual a situação de saúde dela, faziam uma análise quando ela ia sair para atender os necessitados. E eram aqueles que tinham realmente um perigo enorme de contágio para com ela, que tinham uma saúde muito debilitada. Quando ela saía, ela tinha uma resistência orgânica. Quando ela voltava, ela tinha outra, bem mais elevada. Por quê? Porque ao ir trabalhar para o próximo, ela voltava regenerada. Ela criava dentro de si próprio esta qualidade, esta condição. Temos um caso extraordinário de uma companheira nossa em São Paulo, que, tendo vindo procurar nosso querido Chico, aqui chegou e ele recomendou a ela que fosse trabalhar no Hospital do Câncer.
Ela foi, aceitou a ideia dele. E ela foi trabalhar lá e começou a doar o seu trabalho, o seu dia, e começou a servir verdadeiramente com muito amor, porque ela já estava pronta para doar com amor, e um dia ela percebe que tem um pequeno caroço no seio. E ela corre para o Chico para achar ruim com ele, que ele não tinha avisado ela disso, e ainda mandou ela trabalhar no Hospital do Câncer. E a resposta foi simplesmente essa: vai, minha filha, faça o exame e verificará que você já está curada. Você tendo ido trabalhar lá, curou-se. É simples. Mas para tudo isso é preciso realmente pôr a mão ao trabalho. E nós geralmente dizemos: só vou trabalhar para o próximo, vou fazer alguma coisa o dia que eu estiver bem. Me perdoem, esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Porque a gente nunca vai sentir que está bem. A gente vai querer sempre um pouco mais. Porque é o egoísmo que toma conta. Me perdoem. Muita paz a todos e até a próxima reunião.